Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta para continuar falando sobre a pneumonia adquirida na comunidade. Se você não viu a primeira parte desse vídeo, corre lá e assiste, porque lá eu trouxe algumas definições sobre a pneumonia, eu trouxe os principais agentes etiológicos, que causam a pneumonia adquirida na comunidade. A gente falou que o principal é o pneumococo, a gente tem as bactérias atípicas, em segundo lugar nesse ranking. A gente tem, além disso, pneumonias causadas por hemófilos, por estafilococos, por pseudomonas, por várias outras bactérias, e a gente falou um pouco também sobre condições predisponentes e condições de gravidade associadas a cada uma dessas bactérias. A gente conversou um pouco também sobre o quadro clínico do paciente com pneumonia, e aí só relembrando rapidamente, a gente está falando de um paciente com tosse, com expectoração, que pode ter hemoptise, pode ter dor torácica se houver envolvimento pleural, e um paciente que pode ter, em casos de gravidade, dispneia. Falamos da importância da febre na definição da pneumonia, Um paciente que não tem febre, eu praticamente descarto o diagnóstico de pneumonia, e falamos também sobre os marcadores de gravidade da pneumonia, que são as alterações nos sinais vitais, na frequência respiratória, na saturação de oxigênio, frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura axilar e nível de consciência. Toda vez que eu tenho uma alteração nos parâmetros desses sinais vitais, eu preciso pensar numa pneumonia mais grave. Falamos no exame físico, cuja principal manifestação focal vai ser a presença de crepitações, à ausculta respiratória, e falamos um pouco sobre o raio-x de tórax, no diagnóstico da pneumonia adquirida na comunidade. Se você perdeu esse vídeo, corre lá e assiste antes de você voltar para cá e assistir a segunda parte do nosso vídeo, que começa depois da vinheta. Então, no vídeo anterior, a gente falou um pouco sobre exames complementares, A gente falou basicamente sobre a radiografia de tórax no diagnóstico da pneumonia, e a gente tem outros exames complementares que podem ser feitos, como um hemograma, por exemplo. No hemograma, por exemplo, a gente pode encontrar uma leucocitose com desvio esquerda, que vai ser uma marca característica de infecções. E isso vai ser, inclusive, um marcador de gravidade. Porém, como eu falei no vídeo anterior, a gente já vai ter vários dados que vão sugerir uma doença mais ou menos grave, através do exame físico do paciente. A gente pode fazer a dosagem da proteína C reativa, apesar de ser um procedimento pouco usual, mas ela pode ser útil no diagnóstico diferencial. Uma proteína C reativa maior do que 100 mg por litro é bastante sugestivo de pneumonia, enquanto que uma proteína C reativa abaixo de 20 mg por litro já não é tão comum assim de acontecer na pneumonia. E lembrando que a pesquisa bacteriológica no escarro, como eu também falei no vídeo anterior, não vai ser muito útil para a gente, porque existe toda aquela história da contaminação da flora, da microbiota das vias aéreas superiores, que vão atrapalhar um diagnóstico bacteriológico dessa pneumonia. O principal diagnóstico diferencial da pneumonia vai ser a gripe. Isso porque a gripe também vai dar tosse, ela também vai dar febre, e ela pode dar ou não sintomas de vias aéreas superiores. Porém, a gripe geralmente não vai dar manifestações focais alveolares, Então, na gripe, geralmente a gente não vai ter alteração do exame do aparelho respiratório. Se eu tiver uma manifestação focal nesse quadro, eu já preciso pensar muito mais para o lado da pneumonia do que para a gripe. Mas lembrando que eu posso ter nas formas graves de gripe uma pneumonia
causada pelo vírus da gripe, né, quando esse vírus consegue atingir aí o trato respiratório inferior e os alvéolos pulmonares, numa forma mais grave da gripe. Agora, se o paciente tem tosse, catarro, ele tem um exame físico do aparelho respiratório normal e ele não tem febre, eu já vou pensar mais para o lado de uma rinocinusite, de uma bronquite aguda, de um quadro que é bem mais benigno. Outras doenças vão ser mais fáceis da gente eliminar por causa de algumas características. A tuberculose ou uma neoplasia pulmonar, por exemplo, vão ter um desenvolvimento mais crônico. Na asma, no DPOC, eu vou ter sibilo, coisa que a gente não tem na pneumonia. E ainda lembrando que o DPOC é uma doença crônica, então a pneumonia é uma doença aguda, então a gente elimina esses quadros por esse lado. Um dos grandes desafios vai ser o tromboembolismo pulmonar, que a gente até falou um pouco no vídeo anterior, né, que vai ser um diagnóstico diferencial muito importante, inclusive porque ele pode gerar um raio-x de tórax muito parecido, com um padrão muito parecido com o da pneumonia. O tromboembolismo pulmonar também é um quadro agudo, porém ele vai ser um quadro afebril, né? E também a gente vai poder encontrar nesse paciente fatores de risco para uma doença vascular, fatores predisponentes da trombose venosa profunda. Então isso vai ser um marcador muito importante na diferenciação do tromboembolismo pulmonar. Bom, existem vários scores que marcam a gravidade de uma pneumonia baseados em uma série de fatores. Porém, esses scores eles não são tão importantes na prática porque, como eu disse no vídeo anterior, um importante marcador de gravidade de uma pneumonia é, além da dispneia, a alteração dos sinais vitais. Então não é tão importante para você, para a sua prática, pelo menos, você ficar decorando vários scores de gravidade que existem, porque você vai poder, de uma maneira muito intuitiva, né, através de um exame clínico bem realizado, poder fazer essa diferenciação de quem é o paciente mais grave e quem é o paciente menos grave. Porém, para fins de provas de residência médica, esses scores podem ser cobrados, né? Porém, eu não vou ficar aqui falando, primeiro porque é uma coisa muito mais de você pegar para ler, existem tabelas que mostram como é que funcionam esses scores, existem vários scores, então acho que não vale a pena a gente perder tempo aqui falando nisso, porque é uma coisa que não exige tanto o entendimento da sua parte, mas muito mais você pegar e ler o que está escrito ali. Apenas para fins de exemplificação, eu vou mostrar para vocês um dos scores de gravidade, que é o score PORT. Então o funcionamento desses scores, eles são muito simples na verdade, né? Você tem aqui vários fatores relacionados à doença do paciente, né? Fatores relacionados a características próprias do paciente, a doenças pré-existentes, a dados de exame físico e dados laboratoriais e radiográficos, né, que vão ajudar a gente na hora de fazer esse score. E aí cada característica vai ter uma determinada pontuação na definição do score. Então, por exemplo, a gente começa com a idade do paciente, aí se ele for homem, ele começa com a pontuação relativa à sua idade. Se for mulher, a idade menos 10. Se ele vive numa casa para idosos, né, num local de atenção especial, né, para a saúde, a gente soma 10 pontos. Se ele tem uma neoplasia, se ele tem uma doença hepática, se ele tem insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, doença renal, tudo isso aqui vai somando pontos. Alteração do estado mental, frequência respiratória, pressão sistólica, temperatura, frequência cardíaca. Você veja que aqui a gente está falando daqueles fatores que eu já tinha dito, né? Fatores de gravidade relacionados aos sinais vitais. Aqui a gente tem alguns dados laboratoriais, né? E aí os valores de corte que vão definir determinadas pontuações.
O fato é que no final você vai somar, né, os pontos que aquele paciente tem, de acordo com as características dele e com os exames feitos por ele, você vai chegar num número. E aí, de acordo com esse número, você vai estratificar esse paciente em classes, né, que podem ser classes 1, 2, 3, 4 ou 5, sendo classe 1 aquele paciente totalmente rígido e a classe 5 o paciente mais grave. Você há de concordar que é realmente uma coisa bastante complicada, né? Você na prática diária acabar tendo que encaixar o paciente aqui nesse quadro. Então por isso esses scores na verdade não são tão úteis na nossa prática diária. E aí, na definição desses scores, a gente até tem paciente de determinada classe, pode ser tratado ambulatorialmente, o outro vai ter que ser internado, o outro vai ficar em UTI, mas, como eu disse, isso é uma coisa que não é assim tão necessária, porque o julgamento do médico que está assistindo aquele paciente vai conseguir ali estratificar aquele paciente e definir qual que vai ser o melhor tratamento para aquele paciente. Então, o que vai definir se aquele paciente pode ser tratado ambulatorialmente ou se ele vai ter que ser internado ou, num quadro ainda mais grave, se ele vai ter que ser internado em UTI, vai ser o quadro clínico daquele paciente, vai ser a presença ou não de sinais de gravidade no quadro daquele paciente. O paciente que não tem sinais de gravidade, ele pode ser tratado ambulatorialmente. Porém, a gente vai ter que levar em consideração outras características do paciente. Se é um paciente, por exemplo, que tem suporte social, né? Se eu estou falando, por exemplo, de um morador de rua, de um paciente que não vai ter um mínimo de condição de se manter durante o tratamento daquele quadro, se é um paciente que não tem condições de comprar os medicamentos que ele vai ter que usar, então isso também vai entrar na nossa avaliação e esse paciente preferencialmente vai ser tratado no hospital. E aí a gente entra agora no tratamento da pneumonia. E aí eu vou apresentar aqui para vocês um esquema de tratamento baseado nas diretrizes brasileiras, né, de manejo da pneumonia adquirida na comunidade, que eu vou deixar o link para essas diretrizes para vocês, e elas é que estão guiando como é que vai se dar o tratamento do paciente com pneumonia. E aí, para fazer esse tratamento, a gente vai dividir esse paciente num paciente previamente rígido e num paciente que tem comorbidades ou um paciente que fez algum tipo de tratamento antibiótico terápico nos últimos 3 meses. Então é isso que a gente está vendo aqui, né? O paciente que vai ser tratado ambulatorialmente, a gente divide em pacientes previamente rígidos e pacientes que têm doenças associadas, como um DPOC, uma insuficiência cardíaca, uma diabetes grave, né? E aí a gente vai tratar esse paciente de maneira diferente. O paciente que é previamente rígido, ele vai poder receber um macrolídeo, por exemplo, né? Aí a gente pode citar uma azitromicina, que é o mais comum, ou pode ser também a claritromicina. A eritromicina, ela não tem boa tolerância oral no caso do adulto, então a gente só vai prescrever se eu não tiver acesso a outro antibiótico. E eu posso usar também um beta-lactâmico, né? Eu posso usar aí a amoxicilina, que é o mais comum, não necessariamente com associação do clavulanato. Eu posso usar a ampicilina, é um tratamento mais conservador, porque esse paciente não é grave e, na maioria das vezes, mesmo que ele não seja tratado, ele vai ter uma resolução espontânea do quadro. Então é um paciente com o qual a gente não precisa se preocupar tanto. Se o paciente tem uma doença associada ou fez uso de antibiótico nos últimos meses, eu já preciso usar um antibiótico mais potente. E aí, nesse caso, eu vou optar, por exemplo, por uma quinolona respiratória. E aí, a mais utilizada é o levofloxacino, a gente tem também o moxifloxacino, ou eu posso usar ainda uma associação entre beta-lactâmico e macrolídeo, né? Aqueles dois que a gente usou ali no paciente previamente rígido.
O paciente internado, porém um paciente não grave, né, ele vai ter algum marcador de gravidade, ele vai ter alteração de sinal vital, mas não é um paciente tão grave, aí ele pode receber ou uma quinolona ou um beta-lactâmico. Ele vai receber um esquema parecido com aquele, né, dos pacientes que a gente falou aqui em cima, né, com beta-lactâmico, quinolona, macrolídeo, não tem tanta diferença. Quem a gente vai ter que tomar muito cuidado, sim, é esse paciente admitido em UTI. É aquele que tem muita alteração de sinais vitais, é o paciente que tem necessidade de ventilação mecânica, o paciente que tem choque séptico, né, com necessidade de drogas vasopressoras. E aí eu vou avaliar se esse paciente ele é um paciente com risco de uma pneumonia por pseudomonas ou se é um paciente sem risco de uma pneumonia por pseudomonas. E aí a gente falou isso lá no primeiro vídeo, né, sobre quem é o paciente com risco de pseudomonas. O paciente sem risco, ele pode usar um beta-lactâmico associado com uma quinolona ou ele pode usar um macrolídeo. O paciente com risco de pseudomonas vai usar um beta-lactâmico associado a uma quinolona. Então é isso. Com isso a gente termina os nossos 2 vídeos sobre pneumonias adquiridas na comunidade. Obviamente a gente não esgota o assunto, tem muito mais para você ler, para estudar sobre isso. E eu te indico que você leia o capítulo sobre pneumonias adquiridas na comunidade desse livro aqui, olha, o Medicina de Emergência, Abordagens Práticas, que é o livro da Faculdade de Medicina, da USP, né? É um livro associado à disciplina de emergências clínicas da USP. Esse livro é muito bom, muito bacana, eu recomendo mesmo para quem tiver interesse que adquira esse livro, que ele é bem bacana, ele é bem atualizado, ele é lançado todos os anos, uma edição nova com muitas atualizações e o capítulo de pneumonias desse livro tá bem bacana e eu recomendo para quem quiser se aprofundar no assunto. Além disso, eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link para as diretrizes, né, as diretrizes brasileiras sobre as pneumonias adquiridas na comunidade. Essas diretrizes são de 2009, se não me engano, e aí vocês vão poder ler lá um pouco mais sobre as pneumonias e entender um pouco melhor o assunto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham conseguido assimilar alguma coisa e que tenha sido de alguma forma útil para você. Deixe seu comentário aqui embaixo, conta para mim o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão, a gente está sempre aberto a elas. Dê seu joinha nesse vídeo, isso ajuda bastante a divulgar o canal e tornar o MedCanal cada vez melhor. Se você não for inscrito aqui no MedCanal, se inscreva, porque aí você vai ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!